Boa tarde a todos. Hoje temos a honra de ter aqui a Carolina Janowski, que tem auxiliado muito na nossa linha de doenças tiroidiana, vários aspectos da doença tiroidiana dentro do ELSA Brasil. Carol, muito bem-vinda. Obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. É uma honra minha estar aqui. E pode começar? Hoje eu vou falar um pouquinho de uma linha de pesquisa nova nossa aqui, que é em relação à vulnerabilidade metabólica e qual é a conexão entre a função tiroidiana e esse novo marcador. Então, eu sou endocrinologista, né, como ela falou, faço parte aqui como colaboradora do Grupo ELSA Brasil e sou professora do programa de pós-graduação de endócrino da Escola Paulista de Medicina. Então, aqui na agenda eu vou falar um pouquinho o que é essa vulnerabilidade metabólica, o que já sabemos sobre o índice de vulnerabilidade metabólica, que é esse MVX, como a função tiroidiana se apresenta como um fator de risco cardiovascular e metabólico, e como essa função tiroidiana pode interferir no MVX. Então, o que é a vulnerabilidade metabólica? Esse termo, né, iniciou há mais ou menos uns 20 anos, quando os cardiologistas criaram essa hipótese das citocinas para justificar a progressão da insuficiência cardíaca. Então, eles viram, né, que tinha uma superexpressão de moléculas inflamatórias, principalmente citocinas, junto com uma desnutrição proteica que causava essa progressão da insuficiência cardíaca, tendo aqueles casos mais graves de caquexia cardíaca que a gente vê quando o paciente é mais avançado. E aí, isso chamou a atenção para o papel da inflamação sistêmica associada à má nutrição para levar a um pior prognóstico desses pacientes. E aí, eles estavam em busca de um multimarcador que refletiria tanto a inflamação quanto a desnutrição para estratificar e avaliar o prognóstico dos pacientes com insuficiência cardíaca. E o grupo do Dr. Otibus, que esse é um dos papers que a Connors escreveu com ele, começou a avaliar esses marcadores por espectroscopia, por ressonância nuclear magnética, e teve uns achados bem interessantes. Então, a máquina de ressonância magnética para fazer essa avaliação é uma máquina que faz essa espectroscopia. Então, essa amostra, né, de soro, ela passa por um campo magnético e esse campo magnético tem um detector que avalia a absorção pelo tamanho de cada molécula, né? Então, ele faz um processamento do sinal que a gente vê essas curvas e quanto maior a curva, maior o tamanho e dá para identificar qual molécula é cada uma que a gente está vendo lá. E esse MVX que eles criaram, que é o índice de vulnerabilidade metabólica, ele juntou o índice de vulnerabilidade inflamatória e o índice de desnutrição metabólica. Então, nesse índice de vulnerabilidade inflamatória, eles usaram a GlycA, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é, as partículas pequenas de HDL, que é uma partícula que é um pouco, tem a tendência de ser mais heterogênica, e na parte de nutrição eles usaram citrato, leucina, isoleucina e valina, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, junto com o citrato, que é um pequeno metabólito que é bem importante na geração de energia. Então, na inflamação, esse GlycA, na verdade, é um conjunto de agregados de várias proteínas de fase aguda glicosiladas que tem uma relação importante com a modulação do HDL, e as outras são as partículas pequenas de HDL. Nessa avaliação por ressonância, eles conseguem dividir a partícula, né, o HDL em 7 partículas. E eles consideram a primeira e a segunda partículas, as menores partículas, como pequenas, depois mais 2 como médias e 3 como grandes. E na desnutrição, eles viram que tem o citrato, né, que é o pequeno metabólito que está relacionado a gasto energético. Então, lembrando que o ciclo de Krebs, né, da fisiologia, ele é também chamado de ciclo de ácido nítrico, então ele é fundamental para essa geração de energia. E a leucina, a isoleucina e a valina, que são os aminoácidos essenciais, eles não são produzidos de forma endógena, então depende da alimentação, da nutrição para você adquirir esses aminoácidos. E aqui só para ter uma ideia, né, de como que é feita essa avaliação, aqui é o parâmetro da Metabolic Profile dessa máquina de ressonância que foram feitos os estudos, né, as análises do ELSA, e o que a gente vê é que realmente, quando a gente avalia, por exemplo, aqui são as partículas de HDL, né, as concentrações, então tem o grande, o médio, o pequeno, são divididos, né, de 1 a 7, e aqui no 1 a 7 a gente vê que o diâmetro estimado em nanômetros
adultos é de 7,4 a 7,8. E isso, essa pequena diferença, né, que do médio vai de 8,7 a 9,5 e no grande aí acima de 10, isso consegue ser visto na ressonância e dá para diferenciar bem qual tipo de HDL a gente está falando. Os aminoácidos de cadeia ramificada também a gente vê aqui, né, a valina, a leucina, a isoleucina. O marcador bioinflamatório também já é avaliado nessa avaliação da ressonância, e as outras pequenas moléculas que eles avaliam, que é glucose e citrato, também a gente consegue ver e avaliar essas medidas, tanto a média quanto mediana e qual que é o intervalo de referência delas. Então, no artigo do Dr. Ótimos, o que eles falam da vulnerabilidade metabólica é bem interessante, que eles comparam, né, com uma pessoa tendo um acidente num rio. Então, a pessoa, ela teoricamente nasce saudável e ela vai tendo fatores de risco que levam a uma doença cardiovascular aterosclerótica, uma insuficiência cardíaca, o envelhecimento natural, né, casos de câncer, doença crônica renal, e isso, junto com fatores de vulnerabilidade metabólica, que é quando junta a inflamação sistêmica com a desnutrição, leva à morte. E aqui que eles queriam descobrir o que é isso, né? O que a gente pode usar como prognóstico para avaliar isso daqui. Então, isso é muito da epidemiologia, que fala de prevenção de doença. Então, a pessoa vai lá navegar numa canoa num rio, né? Ele tem que ter músculos fortes, uma canoa leve, o remo tem que ser largo. Mas aí, se ele não tem, ele cai numa cachoeira e ele não tem as proteções, né? Então, não tem o capacete, não tem o vestuário de salva-vidas, né? E não consegue nadar, então não tem como a gente prevenir essa mortalidade. Então, esses fatores aqui que seriam esse MVX para a gente tentar ver se conseguiria prevenir a mortalidade, sabendo quais são esses itens. E o que já se sabe? Esses são os dois principais artigos, né, que já foram publicados em relação a esse índice de vulnerabilidade metabólica. O primeiro é do Dr. Ótimos, né, que foi publicado na revista cardiológica, tem que só ver se é no Jack, mas eu acho que esse daqui é o do Lancet, que ele fala dos marcadores, né, de desnutrição, de inflamação e associação com o risco de mortalidade nos pacientes que sofriam cateterismo, né, então eles fizeram um estudo aí de 2 centros grandes e viram como que foi, e o outro que foi publicado no Jack, que na verdade foi publicado a Head of Print em 2023, mas eles acabaram em janeiro, que saiu na revista mesmo, falando principalmente desse índice como um novo marcador de mortalidade na insuficiência cardíaca. Então, é bem na área de cardio que a gente vê. Então, nesse trabalho da Conners, o que eles viram é que eles dividiram esse índice de vulnerabilidade, né, em quartis, né, para ver os níveis, e o que eles observaram é que a sobrevida dos pacientes que tinham um índice de vulnerabilidade menor era melhor dos que os que tinham um índice de vulnerabilidade maior. Então, aqui tem uma curva, né, mostrando como esses pacientes evoluíram aí em 10 anos e viram como que estava esse marcador. Então, os pacientes que tinham um marcador que tinha mais fatores inflamatórios sistêmicos, né, que a gente fala do glycate e HDL pequena partícula, e os marcadores de desnutrição, eles tinham uma mortalidade maior do decorrer dos anos, né, uma sobrevida menor. E o que foi visto no outro trabalho, que foi o do Lancet, né, que eles estratificaram mais ainda esse MVX, então para ver como que eles estratificaram a cada 10 pontos, né, então eles viram como que foi a incidência de mortalidade, né, a probabilidade de mortalidade cognitiva, cumulativa, e eles viram que nos pacientes mais velhos e que tinham esse índice de vulnerabilidade metabólica maior, isso aí foi aumentando bastante. Então, essa curva aí de Kaplan-Meier mostra que conforme vai aumentando esse MVX, né, esse score, vai aumentando o risco de mortalidade também. E por que a gente teve a ideia, né, da função tiroidiana junto com esse MVX se todos os trabalhos eram de cardio, né? Então, a gente sabe que a função tiroidiana, ela pode ser considerada um fator de risco cardiovascular e metabólico, porque os hormônios tiroidianos, eles agem em todas as funções do corpo relacionadas com essa parte cardiovascular. Então, os hormônios tiroidianos, né, o T3 e o T4, têm influência no metabolismo lipídico, na produção dessas citocinas inflamatórias, que pode levar a uma trombose vascular, por exemplo. Eles têm papel na disfunção endotelial, né, causando também
hipertensão, por alteração do músculo liso, no próprio coração tem alteração da frequência cardíaca, na parte de insuficiência cardíaca e também na estenose arterial coronariana, além de risco para diabetes e obesidade, que também já foram estudados. E aqui tem um resumo desse artigo aqui de 2016, aqui eu deixei o QR Code para quem quiser pegar o artigo, já vai direto. É um artigo que ele faz qual é o efeito da doença tiroidiana subclínica, né, nesses fatores aí de síndrome metabólica e de risco metabólico. Então vê que tanto o hiper quanto o hipo subclínico tem papel importante. O hiper subclínico tem bem menos estudos, porque como a gente vê aqui no ELSA também, são muito poucos pacientes, né, então às vezes não tem N para demonstrar, mas a gente sabe que tem uma interferência em parâmetros lipídicos, um aumento do colesterol total e do LDL e colesterol no hipo subclínico, e mais para frente a gente vai ver que também tem alteração de HDL e de triglicérides. Na hipertensão, né, que tem provável aumento da hipertensão diastólica, né, principalmente no hipo subclínico, e no hiper subclínico tem um possível aumento dessa diastólica, mas nos livros, né, no hiper subclínico franco, tanto diastólica quanto sistólica. A disfunção endotelial ocorre em ambos os casos, né, então tem um aumento dessa espessura da carótida, então a gente vê que isso daí aumenta também a rigidez arterial, tem um maior risco para trombogenicidade, principalmente no hiper, e disfunção cardíaca e de alterações estruturais do coração no hipertiroidismo, principalmente por uma síndrome ele fica com uma taquicardia crônica, né, aumentando a massa ventricular esquerda, e também no hipotiroidismo subclínico pode ocorrer uma hipertensão, uma disfunção sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo. E o que a gente já viu aqui no ELSA, né, nos nossos trabalhos antigos, é que realmente a dislipidemia, quando a gente avalia por essa técnica de ressonância magnética, que a gente divide nessas subfrações, e a gente vê, por exemplo, que nos triglicéridos, esses TRLP são as partículas ricas em triglicéridos, que acaba incluindo o triglicéridos e o IDL, né? Então, nessas partículas, dá para a gente subdividir em tamanhos, e dependendo do tamanho, ela tem um risco de ser mais aterosclerótica ou não. Então, as partículas muito pequenas e as partículas muito grandes, elas são mais aterogênicas. Então, o que a gente observou é que as muito pequenas, né, elas estão um pouquinho aumentadas aí no hipo subclínico, comparando com o eutiroidismo e com o hiper subclínico, e as muito grandes, elas também têm um aumento aí no hipo subclínico quando comparado com os outros grupos. O hiper subclínico, é aquela questão do N, né, que não dá pra gente falar se vai ter alteração ou não, mas talvez essas moléculas são oxidadas mais rapidamente por causa da velocidade do metabolismo. A gente não consegue ver no trabalho aqui. Então, o triglicérido a gente vê que também tem alteração, porque na literatura só se fala de LDL e colesterol total. Em relação ao HDL, a gente sabe, como a gente falou, que essas partículas, né, que são as pequenas, né, elas acabam sendo mais aterogênicas, né, e podem ter um risco aí de maior de aterosclerose. Então, nesse estudo, a gente viu que o perfil do HDL colesterol no hiper subclínico tem menos partículas grandes e no hipo subclínico tem menos partículas pequenas, que fala um pouquinho contra, né, isso que a gente viu, né, usando aqui como um marcador de risco, mas a gente vê que também tem uma diminuição dessas partículas grandes no hiper. Então, o HDL sempre tem aquela polêmica que a gente nem sabe dizer direito o que o HDL faz, então na tireoide também tem isso, mas é um importante marcador aí de risco cardiovascular. E no LDL, o que a gente observou é que quando a gente divide também por tamanhos, o grande, o médio, o pequeno, e conforme aumenta o TSH, essas partículas de LDL, elas vão se tornando menores e mais densas, então elas vão ficando mais aterogênicas conforme vai aumentando esse TSH, inclusive dentro da faixa de normalidade, né? Aqui a gente incluiu todos os pacientes, mas inclusive dentro da faixa de normalidade. Em relação ao diabetes, que também é outro fator de risco cardiovascular, né, um importante preditor aí de mortalidade, um estudo também realizado pela Marina, né, que foi publicado em 2022, foi visto que realmente tem o aumento do TSH
o TSH aumentado aumenta o risco de ter diabetes no acompanhamento desses pacientes. Então, nesse estudo prospectivo, né, o que foi visto é que o aumento do TSH acaba causando um maior risco para ter diabetes, e a queda do T3 também acaba aumentando esse risco de diabetes. Isso confirma os achados do outro estudo que é de Roterdã, que a doutora Schacker que fez um pouco tempo antes, que realmente é isso. Então, aqui eles comparam com o T4, né, e eles veem o T4 e o TSH, mas realmente com o tempo, né, a gente vê que o risco de diabetes aumenta conforme aumenta o nível de TSH e diminui conforme, e aumenta conforme a queda do T4. Em relação à hipertensão arterial, né, que também é outro fator de risco, a gente tem um artigo aqui recentemente foi aceito, ainda não publicaram, mas até mandei um e-mail ontem, mas falando que a gente não vê uma análise bem clara da influência da função tiroidiana na hipertensão. Então, os pacientes que têm um TSH aumentado, ou um T3 ou um T4 aumentados, eles não têm esse aumento importante da hipertensão diastólica. A única coisa que a gente conseguiu perceber foi em relação ao T4, que os pacientes que que estavam no primeiro quintil de T4 livre, apresentavam um risco aumentado de apresentar hipertensão arterial após 8 anos, né, que foi o nosso estudo prospectivo. Mas a única coisa significativa aí que a gente conseguiu perceber. Em relação à GlyCA, que a gente estava comentando também, né, que faz parte aí da análise do índice de vulnerabilidade metabólica, então, nos pacientes, nesse estudo aqui, que foi feito também aqui com o grupo ELSA, né, da doutora Patrícia lá do Rio de Janeiro, elas avaliaram que os pacientes que estavam com hipotireoidismo, que estavam com excesso de tratamento, ou seja, tomando o hormônio tireoidiano e com TSH baixo, e os que estavam under treatment, que era tomando levotiroxina, só que o TSH ainda alto. E elas observaram que os dois têm um aumento da GlyCA, que seria esse marcador de inflamação sistêmica. Então, comparado com o grupo que estava sendo adequadamente tratado, ambos tinham uma alteração significativa para justificar que, nesses casos, o paciente ele tem um maior risco, porque a GlyCA está aumentada. E aí chega na parte da desnutrição, da termogênese, que é o que quase não tem nada na literatura, e aí eu peguei um mapa metabólico para tentar ver por que poderia influenciar, né, o que a tireoide poderia influenciar nessa parte. Então, como a gente sabe, os hormônios, os aminoácidos essenciais, eles vêm da dieta, né, então tem alguns estudos que falam que pode ter uma parte produzida na nossa microbiota, mas teoricamente eles não conseguem ser produzidos no corpo humano só por bactérias e nas plantas, então quando a gente se alimenta, a gente acaba ingerindo. E aí, esses aminoácidos essenciais, no primeiro passo aí para se transformar, porque o objetivo deles é entrar no ciclo de Krebs para fazer energia, né? Então, nesse primeiro passo aqui, tem uma transformação, né, desses, eles ajudam a transformar esses aminoácidos nos equivalentes cetóticos, né, pelas transferases, e nessa transformação acaba produzindo a alanina, que é outro aminoácido que ele não é essencial, mas teoricamente ele é extremamente dependente desses três aqui. Então, se não tiver, ele também não é produzido, né? E a gente sabe que a alanina é muito importante na via metabólica, né, principalmente para a gliconeogênese, e tudo isso pode interferir na parte de termogênese que é relacionada com o hormônio tireoidiano. A leucina, que também é esse aminoácido essencial, ele regula a mTOR, que é bem importante para a termogênese. Então, nessa parte aqui, a ideia veio que talvez a função tireoidiana pudesse ter alteração nisso aqui, muito mais devido à termogênese, que a gente sabe que no hipotireoidismo a pessoa fica com mais frio, né, tem uma intolerância ao calor, e no hipertireoidismo o metabolismo fica muito acelerado, do que realmente com nutrição, mesmo porque com os pacientes do ELSA seria difícil a gente ver uma desnutrição tão grave que não tivesse o suficiente de aminoácidos essenciais. E aí, nessa cascata, né, nessa cadeia que vai levando a produção de energia aqui, lá na frente tem o piruvato que foi produzido aqui na frente também, aqui em cima, ele é descarboxilado para formar acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs, e na primeira etapa, essa acetil-CoA, ela é transformada em citrato. Então, quando a gente dosa o citrato, é como se a gente estivesse vendo como que está o funcionamento do ciclo de Krebs. Então, para ver como que está a geração de energia.
essa questão dos aminoácidos essenciais, né, é bem interessante, assim, e essa vulnerabilidade metabólica me lembrou muito aqueles quadros de Kwashiorkor, né, da desnutrição, que o paciente, ele tem um consumo de carboidrato, mas ele tem quase nada de consumo de proteína, então fica nasarcado, mas tem essa deficiência muito importante então é o pior cenário, né, então ele não tem proteína, ele tem a gordura, mas não tem a proteína, então ele tem as complicações inflamatórias do excesso de gordura, mas não tem a proteína para fazer a produção de energia. E aí o que a gente pensou é que talvez assim, quando você ingere, né, esses BCAAs, eles ficam circulando, quando tem exercício intenso ou inflamação, e nesse caso aqui talvez o hipertireoidismo, aumenta a oxidação que faz levar esses aminoácidos para os órgãos para eles poderem trabalhar. Por outro lado, o hipotireoidismo, quando a pessoa está recuperando de um exercício, ele transforma ele leva esse BCAA a formar proteínas, né? E essas proteínas podem ser usadas podem ser enzimas, né? Podem ser diversas coisas no nosso corpo, pode ser hormônios. Então, o hipotireoidismo seria mais esse aumento aqui para a transformação em proteína, e o hipertireoidismo seria um aumento da oxidação. Então, isso que a gente supôs, e tem um trabalho que a gente fez recentemente, que está submetido, que está avaliando isso. E aí, quando a gente vê nesse trabalho que a gente fez, ajustando para todos os modelos, né, para variáveis sociodemográficas e condições de saúde, o que a gente observa é que os aminoácidos essenciais, né, todos eles têm uma relação com essa razão de T3 para T4, que é, na verdade, como se fosse o que está funcionando de hormônio tireoidiano. Então, nesses trabalhos epidemiológicos, a gente observa que o TSH, ele tem uma relação inversa com o T4, mas não com o T3. Então, o T3, na verdade, ele precisa estar dentro da célula para funcionar, né? Ele é um hormônio que tem um receptor nuclear. Então, teoricamente, a gente não vai ficar vendo ele muito fora, se ele estiver funcionando. Então, quando o T4 está alto, o T3 tende a estar baixo porque ele fica dentro da célula e não está circulando junto com o T4. E essa taxa, né, de conversão que a gente consegue perceber que ela está aumentada tanto quando é relacionado com a valina, leucina, isoleucina e também a alanina, que foi avaliada nesse estudo, né? Dos outros marcadores, o que a gente vê é que o T3, ele tem uma associação com valina e leucina, e aí, individualmente, ainda não tem nada que a gente saiba por que é só com a valina, por que é só com a leucina, porque isso depende muito de quanto que foi ingerido. O T4 teve essa associação negativa com a isoleucina, e o TSH com a alanina, que já faz parte, né, já não é o essencial, faz parte daquela primeira etapa de transformação dos aminoácidos em energia. Então, aqui a Van me mandou ontem esse gráfico, né, para a gente ver como que tem essa relação. Então, realmente, quando a gente ajusta, né, para todos os fatores, o que dá bem importante é a alanina mesmo, né, então, que a gente vê. E aí a nossa hipótese foi que a disfunção tireoidiana, ela poderia influenciar no MVX, né, naquele índice, através dos parâmetros inflamatórios, muito mais do que os nutricionais. Então, isso poderia levar a um aumento do risco de mortalidade nos pacientes com doença tireoidiana subclínica. A limitação aqui é que a gente só tem esses dados da ressonância no baseline, né, então acaba sendo um estudo transversal. Mas o que a gente achou, e aí esse estudo ainda está em revisão aí com os coautores, é que o principal achado foi que tem uma associação do hipotireoidismo subclínico e do TSH com os níveis, com esse índice de vulnerabilidade metabólica, e uma associação negativa com o T3, entre o T3 livre e esse índice. Então, sugere realmente que é o hipo subclínico que leva a uma maior inflamação sistêmica que pode justificar esses dados. E aí, o que ele mostra é que realmente, o que a gente conseguiu ver é que realmente é só os marcadores, o índice de vulnerabilidade inflamatório que está alterado dependendo dos valores de função tireoidiana, e não o marcador de problemas metabólicos, né? Então, de malnutrição metabólica, que é o MMX. Então, o que a gente vê é que, realmente, aqui, a gente já esperava que não teria nenhum problema de malnutrição, né, para os pacientes, os indivíduos que acompanham no ELSA, mas talvez na doença tireoidiana seja muito mais associado com inflamação do que com essa desnutrição, porque o paciente ele não para de comer, né, com a doença, nada, ou ela não é causada
causada por parar de comer. Então, eu acho que isso que ficou bem claro para a gente com esse estudo, né? Então, a gente vê que o T3, principalmente os níveis de T3 e o índice de vulnerabilidade metabólica, eles continuam sempre significativos, né, em todas as análises. Então, talvez seja um bom marcador para a gente ver como que vai ser esse MVX desses pacientes. Então, como eu disse, né, o índice de vulnerabilidade metabólica acaba sendo o pior cenário, porque é o paciente que ele tem uma inflamação sistêmica, decorrente como se fosse de uma aterosclerose, mas também tem a desnutrição proteica. A influência da função tiroidiana subclínica no MVX parece ser muito mais metabólica do que nutricional, né, então um fator de risco cardiovascular. Então, é importante, apesar de ser um estudo observacional, que a gente não pode inferir causa e efeito, mas ficar atento aos parâmetros metabólicos nesses indivíduos com doença subclínica da tireoide. Então, pacientes que têm a doença subclínica da tireoide, controlar a obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, se tem síndrome metabólica, se está sendo super ou subtratado. Então, tudo isso é muito importante. E aí, aqui, né, eu acho que naquela tabelinha do doutor Ótimos, né, a gente, para chegar aqui, eu acho que a função tireoidiana acaba entrando como um fator de risco aí para a doença aterosclerótica cardiovascular, que leva a esse maior vulnerabilidade metabólica que pode levar à morte. Então, a gente tem que atentar logo aqui no começo para controlar todos esses fatores de risco. E é isso. Obrigada. Que esse é um tema novo, então nós estamos tentando descobrir um caminho aí entre todas essas coisas, estão quebrando a cabeça, né, Carol? E às vezes é difícil, né? É um índice interessante que ainda vai ter que ser validado. Ele foi validado nesse estudo de coorte que o Ótivos fez, onde quem tinha um índice de vulnerabilidade mais elevado morria mais, né? E a gente está fazendo isso, tanto na doença tiroidiana também, quanto na mortalidade cardiovascular no ELSA. Mas, assim, ele testou em 2 coortes, né? O ELSA é a terceira coorte onde a gente está testando. E com uma população totalmente diferente, mas aparentemente confirmando os efeitos do que ele encontrou lá, né? A gente ainda tem, claro, o nosso limitante é que o nosso número de óbitos é baixo ainda, né? Porque os participantes entraram com 35, a idade mais jovem foi de 35 anos, que é uma idade jovem para o estudo de coorte. Em geral a gente tem mais de 45, mais de 55, então quando a gente faz essas análises de mortalidade com doença tiroidiana, a gente acaba não tendo resultados tão bons quanto outras coortes, né? Que bom, né? Que bom, né? Mas, sim, bom para o paciente. Essa é sempre aquela dúvida vergonhosa. Agora, uma coisa que eu pensei, Carol, né? A gente tem, aí eu queria ver a tua opinião. A gente tem estudado muito a questão do anticorpo antitiriperoxidase e mortalidade, né? E também tem encontrado resultados, assim, esses dados do ATPO, que é aquele paper da Shaker, né? Que mostrou que o ATPO detectável, não é aquele ATPO positivo, é aquele que você detecta acima de 5 miligramas, né? Ele está associado com uma mortalidade maior. E eu acho que pode ser também uma coisa para a gente explorar nas nossas análises, né? Sim. Eu acho que pelo que já foi visto na literatura, que a Vandrise está vendo também, tem bastante associação, porque talvez ele seja um marcador de inflamação, né? Então, ele pode ser usado como se fosse uma PCR, alguma coisa, esses valores um pouquinho mais baixos, né? E daí, talvez, quando ele aumenta, que causa doença autoimune. Mas ali no baixinho, talvez seja bem interessante mesmo. Da gente aplicar esses índices, né? Todos são caminhos novos, né? O ATPO era visto para todo mundo, como marcador de doença tiroidiana autoimune. E hoje em dia ele é visto como marcador de doença autoimune, né? Que pode ter um papel, até inclusive, se você somar nos outros anticorpos aí, para artrite reumatoide, lúpus, ele pode ter um papel aí de deixar tudo mais inflamado, aí seria, e aí a gente poderia ter uma maior mortalidade. Enfim, são coisas que a gente está explorando, coisas novas. Que mais, gente? Perguntas aí. Hã? O Ju tá aí? Juliana, você quer fazer uma pergunta? Tá tudo pronto? Aí. Pode fazer. Porque, assim, não, eu bati errado, era só para aplaudir aqui, eu levantei a mão sem
Mas parabéns, Carol. Eu precisava, eu até falei, até tava conversando com o Márcio aqui, eu falei, ainda bem que eu consegui assistir a aula, porque talvez a gente mexa isso também para desfecho, tudo. Então, eu aprendi demais aí na sua aula. Obrigado mesmo e parabéns. Foi realmente muito clara a explicação. Eu precisava, viu, doutora Isa? Não, eu também. Carol, parabéns pela apresentação, foi ótima. Eu vou um pouco nessa linha mesmo, né? A Isa começou a abordar esse assunto, a hora que você mostrou que a porção inflamatória ela é mais importante do que a metabólica, na hora que você faz associação com doença subclínica, eu queria ver se você explorou o anticorpo, né? Se você colocou de alguma forma essa informação na hora das análises, e se tem algum estudo que já viu se esse marcador consegue predizer evolução para doença clínica, né, doença tireoidiana clínica, que sempre é um pouco difícil da gente ver, porque a gente sempre pega o paciente, as decisões já foram tomadas, né, as decisões clínicas, ele vai chegar tomando hormônio tireoidiano, não necessariamente ele tinha indicação quando começou a tomar, mas você vê alguma forma da gente conseguir explorar isso no Elza? Eu acho que do anti-TPO, tá vendo, né? O anti-TPO com o MVX. Que a gente não mexeu ainda. Não tem ninguém mexendo. Por isso que eu lancei essa pergunta para você, se não seria uma coisa interessante. Mas daria para fazer com certeza. Agora, essa é bem interessante, né? Se é um marcador de mortalidade, se ele também pode ser um marcador de doença franca, né? Dá a impressão que ele é mais um marcador de mortalidade, porque ele se associa mais com a mortalidade em um ano. Parece que depois, à medida que vai perdendo a força da associação. Então, aparentemente, ele é mais mortalidade. Mas, assim, é aquela história. Tem 2 artigos publicados, a gente tem muito que aprender ainda. Pode ser que depois, pelo que eu entendi de umas análises que o William tinha feito com doença cardiovascular, se associava mais com a mortalidade de um ano. Mesmo que o índice, eram 6 casos só, mas dava totalmente associado. Então, o Juliano agora está também mexendo nisso para ver essa questão com a doença cardiovascular. Mas, aparentemente, como o Ottivus descreve, ele é mais um marcador de mortalidade do que um marcador de... Mas por outro lado, tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Eu acho que tem muitas coisas. Pensando em inflamação, né? Sim, que a maioria dessas doenças, elas são decorrentes de uma inflamação sistêmica, eu acho que pode fazer sentido. Sim. Marcador de mortalidade e morbidade também, então você vai ficar mais doente. Uma coisa que a gente pode explorar é assim, como a gente tem numa amostra de 4.000, a gente dosou todos os anticorpos anti-CCP3, todos os de lúpus, FAN, enfim, a gente pode ver também o quanto que esses marcadores combinados, eles se associam por exemplo, ao aumento do MVX, aí, mostrando que, assim, o que eu acho que é assim, os grandes fatores de risco a gente já conhece, né, para doença cardiovascular, tudo bem, tabagismo, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Mas agora, eu acho que a gente está trabalhando com coisas que aumentam muito pouquinho o risco, mas essas coisas vão se somando, né? Então, eu acho que a função tiroidiana, a alteração da função tiroidiana não tem o mesmo peso como fator de risco do colesterol. Mas, assim, tem a função tiroidiana, depois tem os autoanticorpos, depois tem... Então, a gente está entrando numa fase de estudar essas coisas e aí os resultados não são tão palpáveis, né? Eles não são tão preto no branco, existe os tons de cinza aí que fica mais difícil de você avaliar o real papel de risco de proteção que pode ter. A gente precisa de um N grande, tanto é assim que a gente não consegue fazer praticamente nada com hipertiroidismo, porque o nosso N é pequeno. E às vezes, mesmo quando você trabalha com um N muito maior que o nosso, né, o ELSA são 15.000 aí, mas quando o Thyroid Studies Collaboration, são as coortes de tiroide, 90.000, 80.000, e às vezes eles não conseguem mostrar também.
como eles gostam de trabalhar, eles não gostam de trabalhar com nível de TSH, nível de T4, T3, eles gostam de trabalhar com hipo-subclínico e hiper-subclínico. E eles fizeram o paper com incidência de diabetes, e não dá, nem juntando todas as coortes, eles conseguem. Então, a gente tem que entender melhor as coisas, e são muitas partes, né, para a gente poder juntar. O que eu acho que a gente vai ter que pensar aí no paper, e aí vai um recado aí, recado não, mas para todo mundo pensar bem, às vezes a gente gosta de pôr no paper todos os detalhes, todas as coisas e as 1000 comparações que são possíveis. Aí o revisor, quando você submete, vai mandar você ajustar para um teste de múltiplas comparações, e aí tudo some. Então, às vezes, nesse paper, eu acho que é uma coisa que a gente deveria pensar, é o que a gente vai mostrar de vez, porque senão, já aconteceu isso nos papers de tireoide que eu fiz, na hora que eu comparava, era eram 12 comparações, na hora que mandou de fazer o ajuste para múltiplas comparações, tudo perdeu significância. Quando se eu tivesse posto só o que deu positivo, eu teria... Então, essa é uma coisa que eu falo para todo mundo. Às vezes você mostrar muita coisa é pior. Não sei o que os dois estatísticos querem. Pode falar, Carol. Não, porque a Van conversou com o Marcos, né, para fazer os splines que tinham sugerido, mas não deu muita diferença. No do BCA praticamente não deu, do MVX ela tá colocando, mas não deu muito. Aí eu não sei se a gente põe que a gente fez, ou só explica para os autores que a gente fez. Eu acho que nesse paper a gente vai ter um pente fino do que vai ficar. Carol, eu tive um lapso aí na hora que eu... você utilizou os dados de citrato que nós temos? Isso. Para o MVX tem. Tem, né? Você usou isso daí? Isso, tá. Da ressonância. Não, da ressonância. Tá bom. Não, é o seguinte, eu sou muito invocado com esses índices, que eu acho que eles são sempre uma coisa meio cozinhada, né? Até agora, eu não aceito a síndrome metabólica, né? E quando você olha pela literatura, né? Você está vendo que cada vez tem menos citação da síndrome metabólica. É um epifenômeno na obesidade, na minha opinião, mas tudo bem. Mas quando a gente está pensando em mortalidade, acho que a gente precisava ver realmente são os outros fatores subjacentes que a gente não consegue identificar, né? São outras doenças, outras coisas que vão acontecendo e que vão debilitando a pessoa, né? Que levaria isso daí. Agora, eu não sei, quer dizer, é uma questão a ser pensada aí, que nós temos já agora informação de três ondas de MT ou duas? 4. Duas, né? 2 vezes, né? 2 vezes. 2 de MT, vamos ter 3 já de CAC, porque uma das coisas da função tiroidiana, toda vez que fala, aponta para os fatores de risco, né? Agora, eu fico sempre numa dúvida, né, considerando o estrago que faz o hipertiroidismo, principalmente, mas o hipotiroidismo também, o quanto que isso não são fatores desestabilizadores da placa aterosclerótica, né? Então, eu acho que num próximo momento, a gente poderia dar uma olhada melhor, né, o quanto que a função tiroidiana, ela já altera. Cristina Carvalho, acredito que o contexto avaliado minuciosamente mudaria os resultados. Pode falar, Cristina. Eu acredito que, às vezes, você, avaliando algumas coisas que não estão especificamente no contexto do estudo, possa modificar o resultado da situação no paciente. Então, é como o senhor está falando, de repente algumas questões podem não estar sendo vistas e por conta que a gente às vezes tem que seguir uma meta, né? Não dá para também incluir tudo. Mas eu acho que é relevante, sim. Perfeito, obrigado, Cristina. Obrigada. Mas essa é uma coisa que eu fico pensando muito, né? Que você botou lá, né? Julgando em cima dos fatores de risco, eu fico pensando o quanto que a função tiroidiana não desestabiliza o barco, né, a placa aterosclerótica. Né? Essa é uma... na verdade, assim, vai dar para a gente leu placa, né, na linha de base, usando as imagens do IMT,
nos 5.000 de São Paulo, e agora a Adriana, que eu não sei se está presente hoje aí, está lendo nos 5.000 de São Paulo na onda 3. Então a gente vai poder ter uma noção assim de placa, não só de MT, né, não só de CAC, mas mesmo da questão da placa, né? A gente vai ter essa informação de incidência de placa. É que o MT a gente viu que tem, né? Isso. Então, e a gente faria a incidência de placa usando essa medida do IMT de 8 anos, né, da onda 3. E do CAC, essa questão, a gente tem o CAC na onda 1, tem o CAC na onda 3, na onda 2, com 4 anos de segmento, e agora está fazendo, já passamos da metade do CAC na onda 4. Então, vai dar para ver bem essa questão da evolução ao longo do tempo, né? E a própria placa. Aí, o William e o Juliano estão tentando trabalhar nessa questão aí do MVX com o cálcio mesmo, né? Com o CAC. Então, tem várias coisas que a gente está começando aqui, mas, assim, vai ter que ter muito brainstorm para a gente conseguir juntar tudo, né? Mas eu acho que é isso. A gente descobre pequenas coisinhas que vão se somando para a gente chegar realmente no que desencadeia a mortalidade. Vocês querem falar alguma coisa sobre o ajuste por múltiplas comparações, os dois estatísticos aí? Boa tarde, eu gostei da apresentação. Esclareceu algumas dúvidas que eu tinha exatamente dessa parte desse banco, que é um banco que tem muita coisa, mas é um pouco confuso para quem não conhece. Então, ajuda muito a apresentação. Uma das coisas assim, que eu, como estatístico, que não sou da área médica, percebo muito, são exatamente essas análises, que às vezes a gente quer olhar algumas coisas muito isoladas, que até o que o professor Lutufo falou. Às vezes a gente está olhando uma coisa muito isolada e a percepção não é tão grande. Agora, quando coloco outras informações, que essas múltiplas, como a professora Isabela falou, às vezes não dá nada significativo. Só que às vezes não é que não deu nada significativo, às vezes é um modelo que a gente está estudando que não deu. Porque às vezes você olha uma relação muito linear e isso aí tudo não é linear. Então, às vezes essa mudança que faz toda a diferença. Às vezes você muda um pouco o modelo que está olhando, a análise, o modo que está sendo verificado, que deve mudar completamente. A maioria desses modelos, quando olha linear, eu já olho, não fica muito legal. A função tiroidiana, ela não é linear, grande parte das vezes. Tanto é assim que eu não sei se o pessoal percebeu, muitas vezes a referência das nossas análises estão no quintil 3, porque a gente sabe que, por exemplo, a incidência de diabetes, você tem fatores que explicam tanto no hipertiroidismo quanto no hipo. Então, você põe a referência no meio. Por exemplo, um trabalho de Framingham, que viu cognição. Eles puseram a referência no meio e eles viram que tanto os níveis baixos de TSH quanto níveis altos de TSH se associavam a alterações cognitivas. Então, assim, grande parte das vezes realmente não é linear. Do ajuste para múltiplas comparações também, ele é uma análise fria sempre, né? Assim, ele vai pegar, vai usar uma técnica lá, tentando ter por trás, assim, você aumentou muito a sua chance de erro, então vamos diminuir a sua chance de erro, né, de um falso positivo. Só que essa chance de erro, talvez aqui não tenha muito como escapar, porque se sabe muito pouco, né, sobre o assunto. Então, você acaba tendo que trabalhar só com os dados que tem mesmo, e é dali do que sair, você vai construindo a sua hipótese. Agora, se a hipótese já for baseada, você mostrou várias coisas negativas, tem lá uma associação positiva. Essa associação que deu positiva, ela bate com o que tem em literatura? A princípio, esse ajuste para múltiplas comparações já não faz mais tanto sentido, porque você está confirmando coisas que já se esperava pelo conhecimento prévio. Não é que você testou várias coisas, você testou o que era necessário e mostrou, olha, bate com isso, né? No caso do seu trabalho, Carol, talvez um revisor vai se colocar uma coisa super extensa de testes e falar assim, olha, a gente viu isso, aquilo, outro, grande chance que ele vai pedir, então você precisa pelo menos estar preparada para essa solicitação.
E eu sei que é muito difícil quando não tem muito estudo para se ancorar, mas se você encontrar assim a lógica do porquê que justamente com aquele, né, com aquela medida aconteceu, né, com aquela medida deu certo, ou, né, enfim, você diminui um pouco essa sanha do revisor, né? E também se prepara que vai ter gente que vai simplesmente olhar que a tabela é extensa e vai mandar, independente da hipótese que está por trás ou do que você está estudando, né? Aquela revisão meio plástica, né? Tá muito grande, ajusta para tudo. Gente, mais alguma pergunta? Carol, quer fechar aí a apresentação? Não, só agradecer, né? Muito, muito bom estar aqui, né? Pessoalmente também, que faz tempo que eu não vinha, e continuar fazendo os trabalhos, né? Você acha assim, eu sou fã do grupo, então eu sempre estou disponível se precisar de qualquer coisa. E com a ajuda dos estatísticos a gente vai fazendo, vai tendo ideias e vai avançando. Mas obrigada. Legal, obrigada.